Olá, famílias! Eu sou Ana Carolina Faria, coordenadora de ensino da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos. Estamos aqui com mais um programa em família, com a presença hoje de Sabrina Vilela. Seja bem-vinda, Sabrina! Obrigada, Carol. Eu sou a Sabrina, vou me apresentar então para o pessoal que está em casa. Sou professora, psicopedagoga. Atualmente estou trabalhando como orientadora de ensino na Secretaria de Educação e Cidadania. E hoje estou aqui para falar de mais uma competência socioemocional na nossa série. Então, para quem está chegando agora aí no programa, a gente vem trazendo uma série abordando as competências socioemocionais que têm sido muito faladas ultimamente, né? E aí essa série vem trazendo um pouquinho de cada uma para que vocês possam conhecer e exercitar aí em casa. Sabrina, você vai falar hoje de amabilidade. Amabilidade é ser bonzinho o tempo todo? Isso, nós vamos falar de amabilidade, mas amabilidade não é ser bonzinho o tempo todo. Vamos ver o que é amabilidade, né? Que é essa capacidade de se interessar, de compreender o outro, se interessar pelo outro, se colocar no lugar do outro. Então, para desenvolver essa competência, né? Para dizer que a pessoa é amável, confiável, enfim, a gente precisa mobilizar outras competências para construir essa maior, né, essa macro, e pensar na questão do afeto com as pessoas, do meu jeito de me relacionar com as pessoas. Então, pensando nisso, existem diversas competências que constituem essa maior, mas a gente trouxe 3 aqui para poder falar um pouquinho de forma mais específica para quem está lá em casa e que eles possam refletir sobre as ações e ver como que eles estão no desenvolvimento dessas competências, que é a empatia, o respeito e a confiança, como que a gente pode desenvolver cada uma delas e como que a gente se enxerga nesse processo. Sabrina, você falou que várias competências aí estão interligadas para que a gente consiga desenvolver a amabilidade. Em relação à empatia, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida ou não? Sim, ela pode ser aprendida. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos, mas a gente tem que ter a consciência da nossa postura, dos nossos comportamentos e também se autorregular para que eles aconteçam. Então, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de sentir o que o outro está sentindo, mas não só isso. É de dar o apoio, de dar o feedback. Então, se colocar no lugar do outro, para quê? Só para eu sentir o que ele está sentindo? Só para eu entender o que ele está dizendo, a situação que está acontecendo com o outro? Eu também preciso dar o apoio, compreender a necessidade dele daquele momento e dar o apoio que ele está precisando. Ô Sabrina, a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, que as opiniões estão muito polarizadas, né? Ou você pensa como eu penso, ou então você pensa contra mim, né? Você acha que esse exercício da empatia ajudaria nisso, né? Nesses conflitos, nessas discussões que a gente vê tão comuns por pontos de vista diferentes, de repente? Se a gente trabalhasse mais isso, desenvolvesse mais essa empatia, você acha que ajudaria, né, nessa compreensão, né, nesse equilíbrio maior, né, de opiniões? Sim, com certeza ajuda. Ajuda principalmente em se tornar uma pessoa com uma competência da amabilidade. E que a empatia faz parte dessa, né? É uma outra competência relacionada a essa maior. Então, os pensamentos divergentes sempre vão existir. Cada um pensa de um jeito, acredita em uma coisa, mas quando a gente vai conversar com uma outra pessoa que pensa diferente da gente, a gente aceita, busca compreender, busca entender por que a pessoa está, né, naquela opinião, ou a gente conversa e não fica tentando fazer com que a pessoa também pense do jeito que a gente pensa. Existe, a diversidade existe. As diferenças de opiniões existem. E como que a gente
conversa com as pessoas de forma não violenta, não vira uma briga, né? Conforme as diferenças das opiniões. Então eu trouxe aqui também uma dica aí para desenvolver a empatia. Ela precisa estar pautada mesmo em práticas de comunicação não violenta e de escuta empática. Então, o que seria essa comunicação não violenta e essa escuta empática? A comunicação não violenta, como o nome próprio já diz, é o ato de se comunicar com clareza, de forma respeitosa, não ficar agredindo verbalmente. É diferente de defender a sua ideia, argumentar a sua ideia. Existem formas de se colocar de forma mais respeitosa, argumentar o porquê você pensa daquele jeito, porquê você acredita naquilo, sem ferir o outro, ou também sem instigar o outro para que ele tenha uma reação mais ríspida e aquilo possa evoluir para uma discussão, uma briga não saudável, né? E também a escuta empática, que é o ouvir com atenção, ouvir de forma atenta, de forma ativa, prestar atenção no que o outro está ouvindo de fato. Porque às vezes a pessoa está só olhando aqui, mas está pensando lá no feijão que ficou no fogo, na roupa que está no varal ou qualquer outra coisa que está pensando, mas não está prestando atenção, e aí a pessoa que está falando, ela não consegue saber, assim, não consegue ler a sua expressão corporal de que está sendo compreendida. Então, essa escuta empática, que é se colocando no lugar do outro, percebendo os sentimentos e compreendendo tudo que está acontecendo, para quê? Para poder dar o apoio, uma fala, uma devolutiva. E essa devolutiva não precisa ser só no final da escuta, pode ser durante. Como você está fazendo aqui, né? A sua postura, a reação, ou uma fala, uma pergunta no meio da conversa, no meio da fala. Então, assim, para a gente poder falar mais sobre a escuta empática e a comunicação não violenta, precisaríamos de um programa para cada um deles, para detalhar mais e a família poder se enxergar nesse processo. Mas hoje eu trouxe aqui para poder a família relacionar aí que para exercitar a empatia, a gente precisa estar pautado nisso também, nessas práticas. Muitas vezes, né, com a rotina que a gente tem em casa, a gente acaba não praticando essa escuta empática com os filhos e também não pratica a comunicação não violenta, né? Como você falou, às vezes está lá pensando no feijão que está no fogo, ou na roupa que tem que lavar, ou no trabalho que não foi concluído. E a criança fala, ou o adolescente, a gente tá, e realmente não escutou. Nem ouviu. Né? Eu acho que isso é um exercício para a vida, né? Não só no ambiente familiar, mas também nas relações de trabalho, nas relações familiares, na família ampliada. A gente precisa cuidar disso, né, Sabrina? A gente precisa exercitar isso com frequência, né? A gente não tem o hábito de fazer. Com certeza, e aí o tempo vai passando e a gente nem ouviu. Às vezes o filho ou o marido ou alguém que mora com a gente, os pais, cada um tem um tipo de família constituída. Mas as pessoas, o nosso núcleo familiar, às vezes estão dando dicas do que eles estão sentindo, do que eles estão passando nesse momento e a gente não praticou uma escuta ativa, empática ali para poder intervir e já agir antecipadamente. É uma coisa para a gente, acho que, falar mais sobre isso. Com certeza. Sabrina, além da empatia, você falou que a gente tem também a competência respeito. O que é o respeito? Como que a gente pode, dá para a gente desenvolver? Como a gente pode praticar? Fala um pouquinho para a gente. É uma outra competência aí super importante para essa maior amabilidade, né? Que é o tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade. Quando a gente fala tratar com respeito, o que é o respeito, né? É isso, é respeitando quem a pessoa é. Respeito também é uma competência que a gente precisa praticar, né? A gente vem da tendência de querer impor o que a gente espera do outro, né? Querer como que o outro se comporte, como que o outro fale, como ele responda. Então, acho que a gente tem que praticar mais isso, né?
Com E certeza. o respeito está intimamente ligado com a outra competência também, né, Sabrina? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu queria aproveitar antes de passar para outra, que é o respeitar também, sabe, as pessoas como elas são e também os costumes delas, as crenças, as tradições. Cada família tem sua tradição, cada família, cada pessoa tem a sua crença, ela já constituiu aquilo que ela acredita, tem seus hábitos, seus costumes, seu jeito de ser. Então, o respeito é a gente tratar essas pessoas que são diferentes da gente de forma bondosa, de forma leal, considerando aquilo que ela é, compreendendo o jeito dela de ser. E a outra competência é a confiança, né? Que para exercitar essa confiança, a gente precisa acreditar que todas as pessoas, diferentes ou iguais, ou que têm mais afinidade ou menos afinidade com a gente, elas fazem parte do nosso desenvolvimento. Então, quando a gente considera que qualquer pessoa que eu venha me relacionar, eu posso aprender alguma coisa com ela, a gente passa a confiar mais nas pessoas e transmitir uma imagem de uma pessoa confiável também. E a confiança permite dar outra chance e entender a importância de estar aberto, né, ao fato de que todos nós erramos. E a gente erra, assume o erro, conserta aquele erro, ou ameniza ou recomeça, mas a confiança também permite que a gente dê uma nova chance para quem errou. Então, mobilizar isso, desenvolver isso, perdoar. Mas o perdoar também, Carol, não quer dizer que a pessoa tem que ser bobinha, não. Que vai aceitar tudo, que vai permitir tudo. Tem que ter um bom senso, né, gente? É importante perdoar, é importante aceitar, é importante compreender, confiar novamente na pessoa que em algum momento teve uma quebra, né, da confiança por alguma situação, mas sempre usando do bom senso. É o equilíbrio, né, Sabrina? Acho que cada um sabe o seu limite até onde dá para ir perdoar, né? Com certeza. E aí, pensando nessas competências todas, tem mais dica pra gente? Eu trouxe algumas dicas aqui sobre cada uma delas para a gente falar de forma mais específica e ajudar você que está em casa. Então, no caso da empatia, uma dica aí é oportunizar os momentos que seu filho possa se colocar no lugar do outro. Então, a gente pode tanto aproveitar as oportunidades que já existem em casa, principalmente para quem tem irmãos, para quem convive com outras pessoas, primos, enfim. E também, se não é o caso de algumas famílias, oportunizar. Pensar numa situação que possa favorecer que a criança ou adolescente se coloque no lugar do outro e vocês falem sobre isso. E assim ele vai se desenvolvendo nessa prática. Sabrina, eu vou pegar as suas dicas e vou trazer para a nossa realidade da família, tá? Eu tive um conflito entre irmãos. Eu posso colocar um irmão para pensar no que o outro fez, fazer uma relação empática, pensando por que aquele irmão agiu daquela forma, fazer ele refletir por que o outro teve aquela atitude ou por que o outro falou aquilo. Isso dá para a gente trabalhar o desenvolvimento da empatia na realidade familiar, por exemplo? Dá, quando é o caso de irmãos, assim, que cada um tem que ter a intervenção do adulto, né? Que vai conseguir controlar, porque os ânimos aí possam dar aflorados, né? Mas podem aproveitar e colocar cada um na sua vez de falar, de expressar o porquê que agiu daquela forma, enquanto isso o outro está praticando a escuta empática. E depois o contrário,
o irmão fala, argumenta, se coloca e o outro vai estar exercitando a escuta empática, vai estar relaborando isso, né? Desenvolvendo essa empatia que é o se colocar no lugar do outro, compreender o outro e também apoiar, fazer alguma coisa pelo outro. Então, o que cada um pode fazer para o outro se sentir melhor e resolver aquela situação. Outra dica em relação ao respeito agora, que pode propor reflexões de acolhimento à diversidade, à valorização das diferenças, que é essa capacidade de respeitar o outro, mesmo sendo diferente, pensando diferente, agindo diferente. Se fosse eu naquela situação, eu agiria dessa forma, mas o outro, que é diferente de mim, agiu dessa outra forma. Então, propor reflexões sobre isso, às vezes uma notícia que vê na televisão, ou às vezes um acontecimento na rua, na vizinhança, um comentário que é feito, né, de algum membro da família, você acaba propondo, dá para a família propor isso, né, propor alguma reflexão sobre algum fato, pensando nisso, como que eu vou acolher o que o outro fez de diferente de forma respeitosa. Acolher também os erros, então pode ser que nessa diversidade aí existente ou o fato que está sendo abordado na família em algum momento seja algum erro. É importante acolher o erro e incentivar com que ele seja transformado. A gente erra, todos nós erramos. E como que a gente repara um erro? Tem erros que são irreparáveis, mas a gente pode amenizar ou ter uma outra ação que vá transformando aquela ali. Então, falar sobre isso também, sobre quando a gente erra, a criança erra na escola, o adolescente erra, o adulto erra. E como que a gente faz para reverter isso e não fica sofrendo com aquele erro. E também falar da questão da superação, como que se supera, como que ajuda o outro a se superar, que palavra de incentivo que eu posso dar para ajudar o outro. Sobre essa questão do erro, Sabrina, a gente já gravou um programa aqui com a Cíntia Dupin, falando que o erro é construtivo, né? Então a gente também tem que mudar o foco para o erro, né? O errar não é o fim do mundo. Então a gente ressignificar e mostrar, principalmente para criança e para adolescente, que errar faz parte e é construtivo, né? E que a gente pode tratar esse erro com respeito. Acaba desenvolvendo, né, essa competência. É importante também a dica do reconhecer pequenos avanços individuais, o reconhecimento, essa valorização do esforço, tanto do avanço das conquistas, quanto do esforço, se ainda está caminhando para alguma conquista. É importante, isso é uma forma de respeito. Eu estou validando o seu processo, eu estou respeitando o seu percurso enquanto ele está acontecendo. E incentivar a conhecer as diversas opiniões. Porque se a gente só busca quem pensa igual a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Então, o incentivar a conhecer outras opiniões, às vezes vale uma dica assim, ó, você só está ouvindo muito essa pessoa falar, procura outras opiniões sobre esse mesmo tema, sobre isso, assiste outras coisas, busca outras possibilidades. Isso também de forma respeitosa, lembrando lá da comunicação não violenta, mas é o incentivar, o instigar a se desenvolver nisso, e isso vale para a família toda, né? A gente falou no programa anterior também, né, Sabrina, a questão da diversidade, né? Ampliar o repertório, ampliar aí o círculo de conhecimentos e de assuntos, isso é bacana para esse desenvolvimento, né? Sim, é buscar várias fontes para tudo, né? Um tema de interesse ou alguma notícia mesmo que a gente vê, buscar as outras formas com que comunicaram isso para a gente ter a nossa opinião formada em relação àquele assunto, àquele tema. Então é importante, isso também é uma forma de respeito. E a confiança que a família pode aproveitar aí
para desenvolver a confiança, cultivando vínculos e nutrindo relações saudáveis para poder desenvolver essa confiança. Nesse núcleo familiar constituído aí, cada um na sua casa, com a sua família, que possa existir um ambiente confiável, onde todo mundo se ajuda, onde se acontecer alguma coisa, eles vão resolver, eles vão saber ouvir de forma respeitosa, se colocar no lugar do outro, colocar as diferentes opiniões, resolver qualquer problema que apareça, que toda família tem seus problemas, né, e buscam soluções. Então, quando a gente cultiva esses vínculos saudáveis e nutre essa relação, as coisas vão acontecendo mais fáceis e de forma respeitosa e de confiança, criando um ambiente de confiança. Incentivar também a manter o diálogo. Num ambiente de confiança tem que haver muito diálogo, mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis assim, quando houve alguma quebra de confiança, alguém fez uma coisa que não está certa, quebrou a confiança. Mesmo assim, o diálogo vai ajudar a restaurar isso, e aí vem o que a gente falou aqui, né, do perdão, do confiar novamente, mesmo quando a pessoa faz essa quebra na confiança. São diquinhas aí para as famílias irem se enxergando como estão nas ações e praticando de forma consciente. Consciente, né? São desafios, né, Sabrina? A gente vem de um histórico que não se falava, né? Dessa questão das competências, de tudo isso que é envolvido, empatia, respeito, confiança e todas as outras competências que a gente já trouxe aqui. Mas eu acho que dá para a gente internalizar isso e começar aos pouquinhos aí, devagar e sempre, né? Com certeza, dá para pensar, assistir, resgatar, quem quiser saber mais, buscar mais de outras fontes, quem despertou interesse, ficou curioso, né? Possa buscar e possa nas ações do dia a dia ir praticando. E assim a gente vai melhorando cada vez mais, né? Sabrina, foi muito bom esse encontro com você hoje. Obrigada. Lembrando que esse é o 6º programa da nossa sequência de competências socioemocionais. Quem quiser revisitar, como a Sabrina falou, resgatar um pouquinho aí, os programas anteriores estão disponíveis no canal oficial da TV Câmara. Volta lá, assiste de novo, tira dúvida. QR Code está aqui. Manda dúvida, sugestão, o que vocês quiserem aprofundar mais, que a gente está aqui aberto para falar mais ainda sobre as competências. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.